Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista. O som faz parte do processo de autoconhecimento do homem desde os tempos primitivos. A educação da voz e seu uso veio como consequência do amadurecimento cultural. Para nos contar como podemos resgatar a musicalidade do canto em nós, está aqui a cantora e terapeuta musical Alba Lírio. Seja bem-vinda, Alba, ao Roteiro. Muito obrigada. Bom, para abrir nossa entrevista, eu te pergunto, você que tem uma vasta experiência musical, no sentido artístico, inclusive, como você descobriu o caminho espiritual da música, do canto? Como foi esse encontro? Agora você falou tudo. Foi um encontro, porque é como se eu já viesse por uma via espiritual, com outras referências, outros referenciais que não a música, talvez mais rituais, etc. e tal, sendo que sou música desde da mais tenra idade, porque estudo piano desde 4 anos de idade, sou filha de musicista, neta de músicos, enfim, cresci numa família musical, mas a nossa prática musical em casa era muito mais profana, se a gente pode falar assim, mas nós fazíamos muitas festas, né? Que não deixa de ser uma forma de uma manifestação do espírito também, mas digamos que essa espiritualidade mais conectada com a consciência, evolução, crescimento, se deu na medida em que eu mesma buscava um crescimento para mim, buscava uma transformação, buscava um processo transformador que me auxiliasse num momento importante da minha vida. E por dessas coisas que a gente não explica, né? Dizem que um outro nome de Deus é coincidência. Eu encontro, através do próprio Conservatório Brasileiro de Música, onde eu havia estudado piano durante longos anos, eu recebo um convite para ir a um workshop de final de semana de uma professora, uma maestra, radicada nos Estados Unidos, Argentina de nascimento, mas radicada, e que estava fazendo a integração de vertentes musicais, vocais, de música vocal da Índia, indígena brasileira e afro-brasileira. E aquilo me soou como uma possibilidade de conhecer algo que eu, embora fosse brasileira, mas jamais tinha entendido como uma possibilidade de aprendizado por essa via, né? Para mim, mas tinha alguma dimensão espiritual nisso, já nessa época? Foi aí que eu entendi que essas correntes, eu estava buscando o meu caminho de crescimento. A música, para mim, naquele momento, era tudo o que eu tinha de mais abstrato, mais transcendente, não é? Porque a música é isso, né? Então, vamos dizer, eu prefiro colocar a espiritualidade, quando eu falo de arte, num patamar mais amplo do que a prática espiritual ritualística, não é? Que a gente, religião. Então, vamos fazer um pouquinho essa distinção, porque senão talvez a gente comece a ter problemas de definição. Eu separaria um pouquinho a prática espiritual religiosa da vivência espiritual artística, musical, que as artes podem proporcionar, desde que o artista do lado de cá esteja consciente disso, dessa dimensão espiritual da arte. Desde que ele se sinta tocado por essa dimensão, desde que ele tenha interesse por isso? Desde que ele perceba isso, porque também o interesse, se ele não sentir, ele vai ter um interesse intelectual. E o intelectual pode não ser espiritual, o intelectual pode ser material, racional. Eu entendo isto como pertencendo ao mundo do invisível, do transcendental, do mágico, etc., mas não vivencio isto. Então, a arte permite a experiência da vivência, sobretudo a música vocal. O que eu quero dizer é que quando eu terminei esse trabalho de final de semana, eu tinha minha prática religiosa, minha prática ritualística religiosa. Quando eu termino um fim de semana de canto ininterrupto, passando por todas as tradições, indígena brasileiro, afro-brasileiro, e vou para a Índia, Tibete, Índia,
quando terminou aquilo, eu não sabia mais nem quem estava cantando. O que era a voz? De que estava você falando? Quem sou eu? Quem que está cantando através de mim? Todas essas questões, né, surgiram, e aí eu comecei a entender o que pode ser realmente o canto como uma experiência espiritual, transcendental. E aí você decidiu, aí nesse mesmo momento você já decidiu a trabalhar isso com as outras pessoas? Com as outras pessoas não, eu decidi trabalhar comigo, porque eu era um bebê naquele momento, musicalmente falando, eu jamais tinha ouvido música indiana, eu jamais tinha me interessado pela raiz brasileira nesse nível de música indígena. Eu estudei música clássica. Eu morei em Paris. Eu dancei muito tempo dança clássica. Então, eu sou uma pessoa clássica. E, de repente, eu me vi no meio das raízes, tocando maracá, entendeu? Batendo um atabaque ou cantando com um bordão a mais sublime das ragas indianas. E qual foi o efeito disso em você, assim, internamente? O efeito é o que a gente chama nesse trabalho que hoje, anos depois, eu estou falando de uma experiência vivida há 15 anos atrás. Então, hoje, 15 anos depois, o efeito, que eu me recordo, tem um nome, que é yoga da voz. O efeito é o efeito do yoga, é o efeito da integração, é o efeito da totalidade. É o efeito de mente, corpo e espírito juntos. E a voz a serviço da expressão. Dessa espiritualidade, que já dessa não sou eu. Uhum. Já não sou mais eu. E não importa quem é. Já é a própria música, já é o próprio espírito se manifestando através da voz. E como é que, na sua experiência como terapeuta e como cantora, a partir desse caminho, o que você percebe que acontece interiormente com as pessoas nesse trabalho de yoga da voz? Olha, eu acho que acontece muita coisa, muita coisa. Vamos dizer que o objetivo final, como em todos os yogas, é alcançar um estado pacífico, né? Um estado de mente relaxada, de plenitude, de beatitude, de todas aquelas qualidades que a gente imagina que o espírito mais elevado desfrute e alcance. Porém, neste processo, até chegar a este local bem-aventurado, você vai passando, às vezes, por verdadeiros esfregadores e liquidificadores emocionais. Você pode atravessar regiões bem mais sombrias, né? Porque você está indo em direção ao desprender-se do controle, a desapegar-se de si. E eu acho que o que a gente entende por essa trajetória, essa caminhada espiritual é justamente poder ampliar essa dimensão do alcance da subjetividade do eu, né? Do eu consciente, onde eu atuo e onde eu, às vezes, já não controlo mais, já não sou mais eu, né? E pelo menos esse eu nosso funcional do dia a dia. Então, eu acho que o objetivo final é chegar a esse estado de plenitude e paz, serenidade, e a trajetória vai tratando de oferecer a você oportunidades de se conhecer nesse processo. E como é que isso acontece na prática, Alba? Assim, nós estamos falando aqui, né, do resultado, né, do encontro, da beatitude, da paz. E como é que é o processo na prática? Como é? A prática, nós criamos... agora eu tenho que voltar um pouquinho na história. Veja você que há 15 anos atrás eu atendi o chamado conservatório e fui fazer esse trabalho. E eu sou jornalista, assim como você, minha formação no jornalismo. Eu trabalhava nessa época numa rádio bastante conhecida no Rio. Escrevia também, sempre escrevi meus textos, produzi livros e tal. E quando eu vi um número muito pequeno de pessoas participando desse trabalho, lindo, lindo, eu falei, deixa que eu vou botar jornalista em ação. Ano que vem eu vou trazer você de novo, falei para a professora,
e você vai ter um montão de alunos aqui no Rio de Janeiro. E assim eu fiz, ajudei a divulgação do trabalho, e ali eu iniciei uma parceria com esta professora, cuja escola tem sede nos Estados Unidos, em São Francisco, e nunca mais larguei. Eu acabei fazendo a formação desse trabalho, que está inteiramente sistematizado, né? Esse trabalho hoje, ele está ancorado numa instituição chamada Vox Mundi, né? E já está entrando numa das universidades americanas que lida exatamente com essas vertentes da arte, psicologia e espiritualidade. E é uma universidade na Califórnia. E nós estamos entrando com um curso de especialização em som, cura, música e cantos sagrados. Por falar em cura, eu te pergunto, a gente vem conversando muito sobre a questão da espiritualidade na arte, na música e no canto. Eu te pergunto, como a arte, a música e o canto podem atuar psiquicamente na gente, curando determinadas feridas emocionais que a gente possa ter tido ao longo da nossa vida? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Fique com a gente, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a conversar com a cantora e terapeuta musical Alba Lírio sobre o canto essencial, uma yoga da voz. A doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médica Espírita Internacional, estará em Brasília participando de 2 eventos na Comunhão Espírita. A palestra Saúde e Espiritualidade no Século XXI, no dia 1º de setembro, e no dia 2, o seminário Morte, Reencontro da Vida. Os eventos são abertos ao público em geral. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista. Hoje nós estamos recebendo a cantora e terapeuta musical Alba Lírio. Ela conversa conosco sobre o canto essencial, uma yoga da voz. Alba, no bloco anterior a gente veio conversando sobre a questão da música, do canto, da espiritualidade nas manifestações artísticas. E começamos a entrar na dimensão do psíquico, do emocional. E eu te perguntei sobre, é possível cura, né, um atendimento do nosso lado emocional por meio do canto, da música? Olha, eu acho que não só é possível, como é bem imediato, sobretudo da música vocal. Evidente que se tratando de pessoas com uma energia funcionando relativamente bem, pacientes com alguma patologia, etc., que não podem fazer o esforço, seria necessário um auxílio de um instrumento ou de um terapeuta que cante e tal. Mas, normalmente, se você consegue cantar, que seja um mantra, que seja vocalizar um Om, um primeiro som do universo, e consegue fazer isto num andamento lento, eu acho que é o primeiro segredinho nosso, se a gente quer ter algum benefício com alguma prática vocal, nesse sentido mais terapêutico, está em começar por ralentar o andamento. De tudo que eu costumo cantar, eu faço bem pequenininha. Por que essa experiência do reduzir, do devagar? E justamente pelas frequências cerebrais serem beneficiadas, não é? Normalmente a gente funciona numa determinada frequência para a mente, a energia, gerar todo esse arsenal, vamos dizer uma palavra muito bonita, mas de qualquer forma, todo esse potencial de pensamento, nessa articulação. O cérebro esquerdo demanda muita energia. E isso é mais veloz. É mais veloz, né? Ao passo que se eu ralento, eu entro num estado mais equalizado das frequências cerebrais.
entendeu? Isso já vai me dando toda uma sensação de relaxamento, de calma, o que já transforma de imediato o meu estado ansioso, pois afinal de contas a emoção, o distúrbio está justamente eu estar caminhando, né, seguindo a minha caminhada num andamento, num passo, num ritmo mais acelerado do que o ideal para todo o meu organismo trabalhar harmoniosamente. A descompensação está aí, a ansiedade está nessa descompensação rítmica, que vai direto provocar uma disfunção também no andamento da frequência cerebral. Eu estimulo demais a frequência. Você podia dar um exemplo assim de um exercício que você faz nas suas aulas, nos seus workshops, assim, dá uma dica de como é que funciona o seu trabalho? Claro, em primeiro lugar, essa conexão com o som interior, nosso próprio som, tomando o corpo como instrumento, tomando o corpo como uma grande caixa acústica, né? Eu reverbero, eu acesso as áreas de ressonância com consciência, né? Eu não estou sequer me preparando para o canto, eu estou fazendo um reconhecimento sonoro dessa minha caixa. Então, eu vou fazer isso com uma boca que usa, que a gente chama de humming dentro desse sistema, que seria um... E posso fazer isso nas áreas mais graves, mais baixas, nas regiões mais baixas mesmo, na base da coluna, vou trazendo meus graves mais para lá. Ou eu posso ir para um agudo. E procuro fazer isso o mais longo e lento possível. Isso é uma primeira coisa. A segunda é como trago este som para fora, como eu comunico, como eu expresso. Para isso eu recorro às vogais, né? E a principal vogal, a primeira vogal é A, não é? Então eu vou emitir um A bem longo. De novo, quando eu lhe falo de tempo, a ideia é essa, tá? Em transformar tudo em tons muito longos. E volto a incorporar. Eu tenho uma pequena prática. Se eu faço um mantra tibetano antiquíssimo com essa ideia de estar ressonando internamente, eu vou dar agora um exemplo, já fica um produtinho aqui. Om Isso é um pequeno mantra antiquíssimo e muito simples. Bom, percebe-se que você é muito afinada, né? Dada a sua vivência musical, né? Percebe-se toda a sua afinação, né? Eu pergunto para você, e quem não é afinado, não tem experiência nenhuma musical, como é que pode trabalhar por meio deste caminho, da yoga, da voz, do canto essencial? A afinação também são conceitos bastante distintos, por exemplo, aqui no Ocidente e no Oriente. Como eu te disse, agora eu ando fazendo já há algum tempo essa fusão para eu poder ampliar a minha percepção musical. Então, no Oriente, sobretudo na música indiana, não existe esse conceito de desafinação. Ninguém é desafinado. Não existe. Interessante. Para você ter uma ideia, eles têm uma escala de 22 graus entre tons e semitons, ao passo que a nossa tem 12. 12, com né? os semitons, né? Exatamente. Então, eles têm os quartos de tons, os comas, os microtons, etc. e tal, justamente para que as pessoas possam navegar entre uma estação de frequência e outra, é um mundo cromático extraordinário. O que acontece é que nós aqui também no Ocidente não temos a prática de escutar.
Afinação é escuta. Quanto mais eu escuto, mais eu tenho a chance de me afinar, porque a afinação é orgânica, a afinação é interna. Né? Uma afinação é algo interno mesmo. Se eu tenho essa prática da escuta, eu afino. Agora, dentro desse sistema que eu estou desenvolvendo com a Escola Vox Mundi, eu utilizo o que a gente chama de bordão, um pedal. Eu sempre canto com um pedal. Né? Uma única nota, um único tom, uma única fundamental tocando eternamente, um ostinato. Né? E ali em cima desse ostinato eu posso perceber a minha relação quando eu canto com ele. E aí eu estou afinado ou não com relação a um tom. Né? Então isso é uma questão da afinação. Mas antes da pessoa se preocupar com isso, se ela está usando a música terapeuticamente, ela primeiro tem que fazer essa conexão orgânica com a sua própria voz. Não importa ainda a afinação ou não afinação. Mesmo no caso do trabalho do autoconhecimento, né? Você usou o exemplo do terapêutico, mas assim, se é uma questão de autoconhecimento... A outra coisa que eu ia te falar, nestas linhas, hoje em dia, que trabalham com música a serviço de um crescimento individual, né, de um conhecimento, a presença do mestre, do professor é muito importante. Existe uma coisa que se chama transmissão também. Em todas as culturas tradicionais, todas, existe um lugar de destaque para o mestre. Guru, na cultura indiana, guru nada mais é do que a palavra para professor. Você vai na universidade, como eu estive agora em janeiro, na Universidade de Benares, o professor é o guru. O guru não é aquele que está meditando há 3.500 anos, não. O guru é o professor que lhe dá a técnica vocal. Mas é o guru que exige e requer e espera e recebe todo o respeito, toda a reverência. Então, hoje em dia, este professor, artista, terapeuta que está ajudando o outro, facilitando, para usar a sua palavra, facilitando que nasça, que transforme essa pessoa som, música, canto, é muito importante também. A caminhada sozinha vem a partir de uma prática qualquer que essa pessoa adquira. Né? De novo, repito, estou falando de pessoas já num patamar de relativa saúde para que possa ter essas iniciativas. Ao lidar com pacientes em outros estados, né, com patologias, etc. Com debilidades com debilidades, aí há todo um estudo que a musicoterapia, até convencional, tem algumas respostas interessantes para isso. Me diga uma coisa, assim, qual seria a diferença entre o seu trabalho e a musicoterapia? Olha, é mais uma questão de técnicas adotadas, né? E uma questão também de preparação do terapeuta. Né? Dentro dessa escola de voz, a qual eu dirijo aqui no Brasil, que é a Vox Mundi, nós fazemos questão que o terapeuta cante e seja um cantor, que tenha esse domínio e essa consciência da voz. Nós trabalhamos com a energia vocal, nós trabalhamos com energia. Nosso caminho é no sentido de ampliar o alcance e o conhecimento das possibilidades energéticas da música. A musicoterapia convencional, ela tem uma relação talvez mais pontual com relação às enfermidades, com relação às necessidades específicas de determinadas enfermidades, não é? Trabalha muito com pacientes autistas, observa muito, com auxílio de música clássica, com músicas de relaxamento também, mas talvez nós também estamos, por sermos talvez mais conectados com essa dimensão espiritual também, e a musicoterapia, por se inserir dentro dos estudos acadêmicos, né, ela clínicos e acadêmicos, talvez isso ainda exista algum tabu com relação a isso, mas nós, dentro da Escola Vox Mundi, nos ancoramos sem nenhum receio nem preconceito nas tradições
sagradas, de distintas culturas, para ajudar nisso também. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. A minha última pergunta para você. Você falou muito que a escola trabalha muito as tradições ocidentais, orientais. O que essas tradições, né, têm a nos oferecer, no sentido, claro, musical, porque filosófico a gente até já conhece bastante, para o autoconhecimento, para a cura interna? Essas tradições têm a oferecer essa noção de yoga, que é nunca separar. Essas tradições nunca separaram a voz e o canto do sagrado, da dimensão do sagrado. Na Índia, a música erudita, a música clássica, é uma música dirigida às divindades, direcionada às divindades. Por mais complexa musicalmente, talvez seja a música mais complexa do mundo, a música indiana. Ela é feita para Sarasvati, ela é feita para Shiva, ela é feita para as entidades. A mesma coisa na cultura afro-brasileira, na cultura indígena. Eles não separam o sagrado do profano na arte, de uma maneira geral. E isso é uma yoga, que reúne tudo. Está tudo a serviço da mesma coisa. A serviço do serviço. A serviço da transformação. A serviço da transformação. E é isso que nós queremos. Alba, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.